Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai conhecer a história completa do homem conhecido como Snake Plissken, um dos maiores anti-heróis dos anos 80. Um homem que ao longo das décadas construiu sua história através de 2 filmes, livros e muitas histórias em quadrinhos. Uma lenda que quase teve jogos de videogame, séries animadas e muito mais. Um mito vivido por um dos atores mais carismáticos e casca-grossa dos anos 80, acostumado a fugir de qualquer enrascada sem perder a oportunidade de soltar uma frase de efeito. Então, se você quer conhecer a trajetória do Cobra, seja bem-vindo a mais um Coleção e Ação Show. Eu já falei, tu não é todo mundo. Bom, e de acordo com a novelização do primeiro filme, Escape from New York, escrita por Mike McQuay e lançada em 1981, mesmo o ano em que Fuga de Nova York chegou aos cinemas norte-americanos, em uma terra paralela à nossa, em 1967, nasceu na cidade de Los Angeles Stephen Daniel Robert Plissken. Hey kid, how would you like to kick me in the shin? How would I like to kick you in the shin? Mister, are you drunk? No kidding. I'll tell you what. If you kick me in the shin real hard, I'll give you a quarter. Okay, go ahead, play it. Ah! It's a good one. Bom, e o garoto Plissken cresceu levando uma vida normal lá na terra dele, digamos assim, no mesmo período em que as coisas aconteciam normais por aqui também. Quase normal, quase. Isso até que em 1985, ao contrário daqui, a Guerra Fria não esfria e sim pega fogo, com uma guerra acontecendo entre os Estados Unidos, a União Soviética e a China, tendo como palco o Oriente Médio, com a escala de batalhas terminando em uma terceira guerra mundial. E é nesse mundo em que o jovem Stephen vive e a tecnologia, principalmente a bélica, evoluiu ao ponto de ficar mais de 50 anos à frente do que seria normal, com foco na parte das guerras biológicas, levando o mundo a quase extinção. Isso só não acontece porque as 3 maiores nações do mundo acabam entrando em acordo no último minuto, mas continuando em guerra, obviamente, só que sem usar nenhum tipo de artefato nuclear. Já em 1986, sendo um jovem idealista, Stephen abandona a chance de seguir como um atleta de basquetebol após se formar no ensino médio. Mesmo já cursando a faculdade, decide entrar na carreira militar, se alistando no exército dos Estados Unidos. Se fosse aqui na nossa terra, ele até bem que poderia ter sido um vendedor de carros usados bem-sucedido, hein? Como é que vai, senhora e senhora? Rudy Garcia, eu estou encantado. Fiquem à vontade, olhem à vontade que eu volto logo. Olá, como vão, senhor e senhora? Jackson. Rudy Washington Carver. O que vão querer? Querem este Cadillac? Vamos lá, ver. Poderia, mas não foi o caso, já que por lá o caos imperou no mundo. E aí não demora muito e Plissken começa a se destacar por suas habilidades atléticas, com armas e também como estrategista dentro do campo de batalha, sendo promovido rapidamente para sargento e logo em seguida para tenente do exército norte-americano. E aí, entre 1986 e 1988, a União Soviética acaba desenvolvendo uma toxina que é jogada no ar e causa transtornos mentais. E aí a Rússia passa a utilizar esse gás em ataques massivos contra os Estados Unidos e a cidade de Nova York é uma das primeiras atingidas. A maioria dos habitantes acabam se tornando loucos por gás que matam e canibalizam as suas vítimas. E aí, a Força Policial dos Estados Unidos, conhecida como o SPF, é formada para lidar com o aumento da taxa de criminalidade. E nessas, um muro de contenção de 20 metros é construído na costa de Nova York, isolando Manhattan do resto do país, transformando a ilha em uma prisão. De Nova York, outrora livre, torna-se a única prisão de segurança máxima para todo o país.
Nesse meio tempo, Plisken já faz parte das Forças Especiais e comanda uma unidade conhecida como Esquadrão da Luz Negra. E 2 missões da equipe dentro do território soviético acabam resultando em 2 corações púrpuras, uma das mais altas condecorações militares dos Estados Unidos, sendo reconhecido pelas ações de tenente, o Plisken, nas missões da Sibéria e em Leningrado. Olha, inclusive foi nessa missão de Leningrado que muito da lenda sobre o personagem foi criada. Já que provando ser um mais na pilotagem, o Plisken conduziu a equipe de forças especiais com planadores pelos céus de Leningrado. E aqui é onde ele recebe o apelido de Snake, já que o herói de guerra conseguiu deslizar como uma cobra por entre a batalha, escapando ileso a um grande bombardeio das forças de coalizão da Aliança Soviética. Bom, aqui merece um adendo. Já que na dublagem nacional, o Plisken foi dublado na versão da Herbert Richards pelo dublador Garcia Jr. E o apelido do personagem foi traduzido aqui no Brasil para Cobra. Bom, então agora a gente volta para a história falando sobre o Snake, ou Cobra se você preferir. Na missão da Sibéria foi onde o Plisken acabou se ferindo no rosto com a explosão de uma arma química e mesmo escapando do ataque, acabou perdendo um olho, passando a usar o lendário tapa-olho. Olha, se bem que eu vou dizer, eu tenho minhas dúvidas se o Plisken realmente era cego ou se ele estava querendo dar uma de bad guy, uma de anti-herói, e um tapa-olho é tudo isso e mais um pouco. Afinal de contas, nessa cena aqui, o Kurt Russell acabou se entregando. Bom, brincadeiras ou erro de gravação à parte, o caso é que a história onde o Plisken deixa de ser um herói de guerra e passa a se tornar um bandido dos mais procurados pelo governo dos Estados Unidos é uma coisa bem nebulosa. Bom, mas é confirmado na novelização que um dos maiores motivos foi uma traição do exército em uma das missões da Luz Negra, aliando isso com o fato de uma ação desastrosa da Força Policial dos Estados Unidos ter queimado a casa dos pais do Snake, matando os 2 queimados junto com a casa. Obviamente essa cena não foi gravada, mas os italianos, espertos que só, souberam que tinha isso no roteiro original e aproveitaram isso para colocar no filme deles Fuga do Bronx, que é uma cópia descarada e muito divertida de Fuga de Nova York. Bom, o que se sabe mesmo é que depois da morte dos pais, o Plisken assume de vez o apelido de Snake e se torna um criminoso, tendo como parceiro de crimes o amigo e companheiro de forças especiais Bill Taylor, e depois se unindo também ao criminoso Harold Hellman, conhecido como Cérebro, e ao criminoso Fresno Bob. E aí, durante o roubo a um banco em Kansas City, lá em 1993, tudo acaba dando errado e nessas o Snake e o Bill Taylor conseguem fugir, só que a polícia acaba capturando o Bob Fresno. Ele é torturado até a morte, mas não entrega o paradeiro do Snake, que passa a ser o homem mais procurado dos Estados Unidos. E aí os anos passam com o Snake e o parceiro Bill cometendo diversos crimes pela América, até que em 1997, numa tentativa de roubo da Reserva Federal do Tesouro dos Estados Unidos em Denver, no Colorado, Snake Plissken acaba sendo preso enquanto Bill Taylor é morto pela força policial. E parte desse assalto mal sucedido era para estar no filme de 1981, mas a cena acabou sendo descartada no lançamento final nos cinemas da época. Man, what are you worried about? We made it, baby! Bom, quem já assistiu sabe, o corte inicial começa com o Snake já capturado. E nesse ano de 1997, a poluição se tornou mais um grande problema para o mundo e os Estados Unidos tentam uma cartada final para acabar com a guerra que já está acelerando demais o processo todo,
coagindo a União Soviética e a China cessarem os ataques, já que os norte-americanos teriam uma fonte secreta de energia que poderia acabar com todos os problemas do mundo. E é aqui que começam os eventos de fuga de Nova York, já que o presidente Husker, vivido pelo lendário Donald Pleasence, coloca as informações técnicas do projeto em uma fita cassete e parte no Força Aérea 1 para uma reunião com outros líderes mundiais. Só que o avião é sequestrado pela Frente de Libertação Nacional da América e acaba caindo onde? Dentro dos muros de Nova York. Quem manda no local é o criminoso conhecido como Duque de Nova York, vivido pelo saudoso cantor Isaac Hayes, e é ele quem mantém o presidente dos Estados Unidos como prisioneiro. Nessas, entra na história Bob Hawke, ex-forças especiais Trovão do Texas e atual comissário de polícia dos Estados Unidos, vivido pelo sempre casca-grossa Lee Van Cleef, juntamente com também casca-grossa Tom Atkins, vivendo Him, um comandante de seção. E aí eles oferecem para o Plisken a chance de resgatar o presidente em 24 horas e ganhar o perdão presidencial. Só que ele dá aquela típica resposta dos heróis dos anos 80. Estou propondo um acordo. Conversa. Você tem a minha palavra. Eu vou pensar no caso. Não há tempo. Responda agora. Arranje um novo presidente. É claro que depois disso, o Snake, que não é bobo nem nada, aceita a missão e consegue entrar em Nova York usando um planador. O problema é que antes disso o Hawke, como todo bom filho da mãe que o Lee Van Cleef adorava interpretar, no melhor estilo Amanda Waller, coloca uma cápsula microscópica contendo explosivos dentro do Snake. E se ele não trouxer o presidente em 24 horas, vai explodir de dentro para fora igual um melão com rojão. E só deixa o filme com aquele ar de urgência e suspense, como só o mestre John Carpenter sabia fazer. Olha, para deixar tudo ainda mais lendário nesse filme, o elenco, além desses caras aí que eu já falei, que já matam qualquer elenco a pau, ainda tem outros caras bem lendários dos anos 80. Como o sempre sorridente e malvadão Ernest Borgnine, vivendo o taxista que ajuda o Plisken pelas ruas de Nova York. Assim como Meg, vivida pela atriz Adrienne Barbeau, e vejam só, o também saudoso Harry Dean Stanton, vivendo o ex-parceiro e Judas de plantão Cérebro, mostrando pro Snake que o mundo é realmente pequeno. Cobra? Harold? Onde esteve Harold? Já faz muito tempo. Não me disse que conhecia o Cobra Plisken, Crânio. Não é ótimo? Crânio, tô precisando de gasolina. Se pudesse me entender um pouco. E como todo mundo sabe, ao final desse filmaço, que é um dos maiores clássicos B dos anos 80, Snake consegue escapar de Nova York, levando o presidente na base da unha e do ódio, conseguindo que o Hawke desativasse a bomba e ganhando a liberdade para sempre. Quer dizer, quase isso, como a gente vai ver daqui pra frente. E sim, apesar de ser um dos maiores clássicos da sessão das 10 do SBT e um dos filmes queridinhos do público que curte uma boa produção daquela época, John Carpenter, em parceria com a saudosa produtora Deborah Hill, colocou esse filme nos cinemas gastando a bagatela de 6 milhões de dólares, o que era pouco até mesmo para os padrões daquela época, e lucrando 25 milhões apenas nos cinemas dos Estados Unidos. E olha só que curiosidade bacana. Vocês sabiam que quem criou o Snake Plissken, juntamente com John Carpenter, foi o multifunções Nick Castle, mais conhecido por ter vivido o assassino Michael Myers nos 2 primeiros filmes da franquia do Halloween. Sabiam dessa? Hã? Gostaram, né? Então vamos lá, se tá gostando desse vídeo, que tal deixar aquele like felpudo e, melhor ainda, compartilhar. Tem uma ideia, hein? Compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que achava que o Snake Plissken, por usar tapa-olhos, era o mesmo personagem do Nick Fury dos quadrinhos. Que tal? Bom, e mesmo não tendo uma continuação lá nos anos 80, o que até hoje eu não entendo, em 1997 o Snake voltou à ação em uma edição especial da Marvel Comics chamada The Adventures of Snake Plissken. E aqui não é dito o ano em que a história se passa, mas muito provavelmente o Snake ficou nas sombras por alguns anos e novamente é espalhada a notícia de que o anti-herói estava provavelmente morto. Aliás, vou dizer, essa história de todo mundo achar que o Snake tá morto já é até uma piada recorrente do personagem. E olha, é nesse gibi que o Plissken reaparece vivendo novamente o inimigo número 1 dos Estados Unidos, já que agora a força policial
policial está ainda mais opressora e o Snake rouba um metavírus projetado para o Centro de Controle de Doenças e nessas ele está lá em Chicago procurando compradores. Só que a força policial cria um robô autônomo de busca e combate chamado Atax, criado para capturar ou exterminar criminosos e, como não podia deixar de ser, coloca Plisken como o primeiro alvo do bichão de metal. Então esse gibi é praticamente uma grande pancadaria entre o nosso anti-herói e o robozão de capturas, daquele jeitão que a gente gosta. Depois disso, em 2003, a gente teve, ou melhor dizendo, os norte-americanos tiveram, uma minissérie em quadrinhos chamada Snake Plissken Chronicles of John Carpenter, que foi publicada em 4 partes pela Cross Gen Publishing e finalmente mostra que o Snake fez depois do perdão presidencial, já que o personagem recebe um hub militar para ganhar o mundo. E como uma boa cobra, o herói só sai dessa cena e já parte para uma próxima, tentando fazer um assalto que ele estava programando antes de ser preso lá no começo do primeiro filme. Sendo que aqui a gente tem um novo capítulo na vida do Plisken que poderia muito bem se chamar Fuga de Atlantic City, já que essa minissérie entrega um ritmo digno de um grande filme de ação, com o Snake mais um parceiro pra lá de suspeito chamado Mars, indo roubar um antigo Ford Lincoln que foi de ninguém menos que o presidente assassinado John Kennedy, já que um colecionador cheio da grana quer pagar alguns bons milhões pelo veículo. E assim como lá no filme original, aqui a gente tem muita explosão, tem traições que eram esperadas, tem novas alianças e, claro, muita frase de efeito do anti-herói. E esse gibi foi lançado com a mística de ter sido escrito pelo excelente William O'Neill, porém com uma consultoria de ninguém menos que o próprio John Carpenter e também do Kurt Russell, já que a dupla queria reviver a franquia e essa minissérie fazia parte de um projeto multimídia que acabou não indo pra frente, e teria também um anime chamado Snake, com uma história que se passaria em 2020, ou seja, 7 anos depois da fuga de Los Angeles, e chegou a ter roteiros e diversos concept arts produzidos. Também um jogo de videogame chamado Snake Plissken First Escape, produzido pela Namco para o PlayStation 2 e que, apesar de em certo momento estar com a produção bem adiantada, acabou sendo cancelado, deixando os fãs do personagem no mínimo frustrados. Aliás, vou dizer, hein? Até hoje o Snake não ter um jogo próprio é no mínimo uma injustiça. Já que a galera que curte a franquia Metal Gear Solid sabe o tanto de inspiração que o anti-herói com tapa-olho dos cinemas deu no momento da criação do soldado lendário Solid Snake. Call me Snake. Call me Snake. You're pretty good. Pretty good. My name is Plisken. The name's Plisken. Tanto que o próprio Hideo Kojima, criador da série, nunca escondeu ser um grande fã do John Carpenter e ter se inspirado no Snake para criar o seu personagem dos games, não só na atitude de ter poucas palavras e mais grosso que um dedo destroncado, mas também no visual, às vezes até com o mesmo tapa-olho, o codinome Snake e ainda pelo nome Iroquois Plisken, um dos antigos nomes do Solid Snake como espião. Bom, mas voltando para os projetos cancelados que provavelmente iam trazer o personagem com força para uma nova geração, um terceiro filme já estava sendo pensado, só que acabou não indo para frente por causa do fracasso do segundo filme, lançado em agosto de 1996. Mas não foi só isso, também teve o triste falecimento da produtora Deborah Hill em março de 2005, já que a perda da amiga desanimou demais o John Carpenter de continuar tentando ressuscitar a franquia. E por falar no segundo filme, no caso Fuga de Los Angeles, e a produção contou novamente com direção do John Carpenter, o nosso João Carpinteiro, e como não podia deixar de ser, também com a volta do Kurt Russell ao papel principal. Hoje, a tela quente viaja até o futuro com Kurt Russell. Ele é um criminoso condenado pela justiça e sua única chance de conquistar a liberdade é encarar uma arriscada aventura para salvar a Terra da destruição. E aqui a gente fica sabendo que desgraça pouca é bobagem e nos anos 2000 a cidade de Los Angeles sofreu um grande terremoto, como já era previsto, e acabou ficando isolada do continente. E nessas, um fanático religioso acaba ganhando as eleições norte-americanas e transforma essa parte isolada em uma nova prisão ainda pior que a de Nova York, jogando para lá todo o norte-americano
que perde a cidadania. E no ano de 2013, ou seja, 16 anos depois da fuga de Snake da ilha de Manhattan, em paralelo ao primeiro filme, onde o presidente Harker, mesmo que de um jeito torto, queria a paz, aqui o presidente Adam, vivido pelo ator Cliff Robertson, quer a supremacia global e usa um sistema de satélites que compõe uma super arma conhecida como Espada de Damocles, para destruir a tecnologia das outras nações. Esse é Snake Plissken? O que esperava? Não sei, ele parece tão retrô. Meio século XX. Eram bons tempos. Vamos embora. Só que aí entra na história Utopia, que é a filha do Todo-Poderoso, vivida pela belíssima atriz A.J. Langer, revoltada com as ideias do papai e rouba o controle remoto da super arma, indo para Los Angeles para entregar o tal controle para um revolucionário chamado Cuervo Jones, vivido exageradamente pelo ator grego George Scourraface. E aí, quem poderá nos defender? Óbvio que é ele, o nosso anti-herói Snake Plissken, que entra de novo em cena, já que o homem é melhor que o super-herói Senhor Milagre da DC Comics e consegue escapar de qualquer lugar. Bom, essa segunda aventura cinematográfica, eu não vou mentir, ela tem o melhor e também o pior do cinema do John Carpenter. E quem conhece o cinema do cara sabe do que eu tô falando. O filme simplesmente vai de cenas geniais para cenas das mais sem vergonha e sem noção de um segundo para o outro, e talvez aí mesmo é que esteja o segredo da maioria dos filmes do João Carpinteiro, que se tornaram cults e adorados pelos fãs do bom cinemão B. E foi mais ou menos isso que aconteceu com esse filme, já que ele custou 50 milhões de dólares para ser produzido e divulgado e rendeu só 42 milhões nas bilheterias, o que se tornou um fracasso. Além disso, muitos críticos chamaram o filme de uma simples sátira do original, um tipo de remake disfarçado, e detonaram cenas como a do surf no esgoto, onde Snake Plissken pega uma onda ao lado do personagem Pipeline, vivido de maneira exagerada pelo grande e saudoso Peter Fonda. E olha, tudo é exagerado nesse filme, desde a canastriz do Kurt Russell, que parece que está se divertindo demais de voltar ao papel do Snake Plissken, ao elenco cheio de figuras carimbadas, né, do cinema B, até a história que é bem maluca. E por falar em figuras, a gente tem, por exemplo, o doidão Steve Buscemi vivendo o personagem Ed, a femme fatale do cinema exploitation Pam Grier vivendo um ex-associado do Snake chamado Jake Maloney, no caso agora uma associada, chamada também de Hersh Las Palmas. I know that voice. Yeah. You carjacked Malone. Not anymore. Are you to know each other? Também temos o Bruce Campbell, carismático como sempre, vendo uma figura pra lá de esquisita dentro da ilha de Los Angeles, o grande Robert Carradine, numa participação especial como personagem Skinhead, a atriz e diretora italiana Valeria Golino como a iraniana Talisma, e por aí vai, sendo que o filme é um verdadeiro desfile de caras conhecidas do bom e velho cinemão fantástico dos anos 80 e dos anos 90. E como foi dito, essa segunda aventura não foi pra frente, a galera não gostou na época, todo mundo odiou, apesar de que hoje, olha, muita gente revendo tá começando a considerar esse filme um tipo de novo cult, né? Só que na época ele enterrou qualquer chance do personagem voltar num terceiro filme. Filme esse que, segundo o próprio John Carpenter, já disse em entrevista, se chamaria Escape from Earth, e obviamente mostraria Plissken fugindo da Terra depois de novamente se tornar o homem mais procurado do mundo, e com razão depois do final do segundo filme, e talvez com um quarto filme com um anti-herói indo pra Marte. Onde é que será que a gente viu isso, hein? Faz sentido, faz sentido. Mas, cronologicamente falando, essa foi a última vez que a gente ouviu falar do Snake Plissken, e ele deve estar até hoje por aí escondido devido às habilidades dele. Entretanto, todavia, mesmo que seja fora da cronologia oficial, o anti-herói retornou no início de 2017 com a minissérie Big Trouble in Little China Escape from New York, quando a editora Boom Studios juntou numa mesma história dividida em 6 partes
dois dos personagens mais famosos do grande Kurt Russell, o caminhoneiro Jack Burton do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, também dirigido pelo John Carpenter em 1986, e o Snake Plissken, já que o Jack Burton é transportado para o ano de 1997 da terra do Snake e depois de conhecer o seu sósia, eles embarcam numa aventura digna dos melhores filmes de ação e ficção dos anos 80. Olha, apesar de não ter saído no Brasil, que é uma pena, eu recomendo essa minissérie com força, ela é divertida demais. Aliás, de 2014 até 2016, a mesma Boom Studios publicou 16 edições também muito divertidas, expandindo o universo do Snake Plissken com arcos como Escape from Florida, Escape from Siberia, Escape from New York com uma nova visita do anti-herói à Ilha Prisão e Escape from Cleveland. E esses 4 arcos de história foram roteirizados, com a ajuda do John Carpenter, que já disse que eles são oficiais e ia colocar a história entre o primeiro e o segundo filme. A única dúvida para mim é o primeiro arco chamado Fuga da Flórida, que contradiz a minissérie da CrossGen, que a gente já comentou aqui no vídeo, e ainda dá um destino pro velhaco Bob Hawke, que eu não curti muito, talvez por ser um personagem do Lee Van Cleef, mas tudo certo, já que infelizmente a gente só teve o Snake em 2 filmes, então qualquer história dele em outra mídia tá valendo. Mas agora eu quero saber de vocês, acham o Snake Plissken um personagem subaproveitado? Gostariam de ver ele em outros filmes ou mesmo em animações? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e badalar o sininho, fica aí com a gente. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. E se você já está junto com a gente, quer ajudar o canal a crescer cada vez mais, ajudar ainda mais a gente, então bora se tornar um membro felpudo Gold, hein? Que tal? Vai ter o seu nome aqui no final do vídeo, vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos e ainda tem um link lá para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!